Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, porque Jesus é tudo que Deus tem para nós e tudo que Deus exige de nós. É a véspera do dia de Natal, realmente hoje é um dia da gente parar mesmo e pensar naquilo que Cristo Jesus é nas nossas vidas. Espero que você esteja pronto para ver um pouco mais do Evangelho segundo João. Estamos andando nessas lindas palavras que falam daqueles últimos dias com Jesus entre nós e também terminando esse processo do discipulado desses primeiros discípulos. Estamos em capítulo 20 e ontem a gente leu essas palavras quando Jesus veio para aquele quarto fechado, aquele lugar fechado onde os discípulos estavam trancados lá dentro por ter medo das autoridades da comunidade religiosa que talvez teria levado eles presos também. Então dá para entender o medo que eles estavam tendo, mas olha como Jesus chega na presença deles. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ontem a gente falou sobre essa conexão agora entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Agora esse elo de ação unida, sendo um com o Pai, Filho e Espírito Santo, está acontecendo. Agora é impressionante como a questão do medo faz parte disso e Jesus precisa invadir a nossa vida interior. Ele precisa nos livrar do medo e a cura disso é paz. Paz seja com vocês. E a continuação dessa paz depende do Espírito Santo, que traz para nós tudo que Jesus é por nós, porque Jesus é tudo que Deus tem para nós e Jesus é tudo que Deus exige de nós. O que Ele quer que a gente viva Jesus. Por isso a gente está falando dessa palavra voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para podermos viver Jesus, que é o alvo. O alvo é repartir o amor de Deus revelado em Cristo. Em versículo 24, um discípulo que não estava presente naquele primeira visita de Jesus, naquele momento que ele mostrou suas mãos e seu lado e falou com os discípulos, o discípulo Tomé não estava presente. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Agora, aqui uma outra pessoa trancada dentro dos seus medos. Ele tem medo de crer e ficar desapontado de novo, ou ter que passar pela dor de novo. Então, de uma certa forma, ele não estava presente, mas agora está presente, e ele tem medo de entregar-se de novo para Jesus, porque ele não consegue imaginar como é que poderia voltar o que ele já perdeu. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas,
ainda estão lá trancados, aguardando. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Puxa, gente, é isso aí. Temos que parar de duvidar e crer. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creio. Felizes os que não viram e creram. Isso é a gente. Isso é você, isso sou eu. Eu nunca vi Jesus. Nunca consegui tocar fisicamente em Jesus, mas eu creio. Eu creio porque tudo que eu estou lendo aqui, ele tem um tom e som da verdade. Quando eu leio isso, é tão humano de um lado, mas tão divino do outro lado. Aí o apóstolo João, ele acrescenta agora uma informação super bonita. Ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que você que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Que coisa linda, não é? Agora, tem que lembrar de uma coisa, mais uma vez, repetir, porque é super importante. Jesus é tudo que Deus tem para nós. Tudo. Não faltou nada. Ele é tudo que Deus tem para nós. Não faltou nada daquilo que a gente precisa para sermos o que Deus quer que a gente sejamos. Segunda coisa, Jesus é tudo que Deus exige de nós. Ele só quer que a gente creia em Cristo e aí sim o cristianismo funciona. Alguém escreveu dessa maneira, que me ajudou bastante. Ele disse assim: quando pensamos em verdade, devemos pensar em Jesus. Quando pensamos em bondade, devemos pensar em Jesus. Quando pensamos em Deus, devemos pensar em Jesus. Por quê? Porque Ele é tudo. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus exige de nós. Agora, Jesus fez todos esses sinais para os seus primeiros discípulos, para que eles pudessem sair desse mundo de quarto trancado e sair sem medo para falar das boas novas, para evangelizar, para discipular e, se for necessário, morrer, como Jesus morreu. Interessante, desse grupo original de 12, um foi um traidor, o outro 11, 10 morreram como mártires e um foi exilado e morreu assim, exilado, que é o autor desse livro, o apóstolo João. Queridos irmãos, Jesus, na fé cristã, todas as ideias e perguntas e medos, na fé cristã, todas as ideias questões são resolvidas e todos os fatos são garantidos em Cristo. Em Cristo. Você quer resolver e ter ideias completas e não parciais? Você quer saber a verdade? É em Jesus. Você quer sair do medo? É em Jesus. No cristianismo, tudo começa em Jesus e termina em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por favor, nessa época de Natal, alegra-se. Peça para Jesus abrir a porta
trancada do seu medo e sua angústia e dos seus problemas para que você possa ser livre. Mas essa liberdade só vem em Cristo Jesus. Ouçam as palavras de Jesus. Creia naquilo que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder repartir Jesus. E para repartir Jesus, Ele tem que expulsar o nosso medo e convidar a gente a ouvir Ele falar: eu fui enviado pelo Pai, agora eu estou enviando vocês. Pequeno rebanho, não tenha medo. É do agrado do Pai lhes dar o reino. Vamos crer. Vamos viver um dia de cada vez em Cristo Jesus. Essas coisas são tão lindas. Leia de novo esses momentos de João capítulo 20 e você vai ser abençoado. Fique focado em Cristo Jesus. Deus te abençoe.